por que romantizamos ao invés de sermos práticos nas relações amorosas. Bem, essa é a pauta de hoje, gente. E eu trouxe esse vídeo, na verdade, que é meio que continuação daquele vídeo, né? Por que a gente cria expectativas, quando na verdade era só uma relação já pautada num objetivo, seja ele sexual, seja ele qualquer outro tipo de objetivo, né? Aqui a gente vai falar mais de cada traço e como cada traço sente, na verdade, esse compromisso, essa associação romântica com questões que, na verdade, deveriam ser muito mais da ordem prática, para que, inclusive, o processo de amorosidade nascesse de uma maneira mais natural e que você não sentisse que você está floreando muito uma situação ou criando muita expectativa em algo que é simplesmente nu e cru e objetivo. Então aqui a gente vai entender um pouquinho. No outro eu não falei, eu falei mais superficialmente dos traços, nesse eu vou deixar bem mais explícito a situação de cada traço para você poder se neuroidentificar com alguma situação e ver se existe ali um viés de entendimento para que você faça aí uma escuta tanto sua, das suas questões, quanto da outra pessoa que você criou uma situação romantizada, onde você deveria ser mais prática, ou vice-versa, às vezes a pessoa criou uma situação mais romantizada, onde deveria ser mais prática com relação, inclusive, à construção desse processo de amorosidade com você, ou de você para com o outro. Bem, aqui a gente tem um perfil que a gente tem que pensar, né? Tipo, você tem que ir lá naquele processo de anamnese anatômico-corporal, se reconhecer num dos traços, ou em vários traços, né? Ou em todos, às vezes, todos os traços, ver o que grita mais ali, né? No processo de anamnese com você, colocado isso, né? Visto ali, feito uma anamnese, dá uma maratonada no canal, reassiste todos os vídeos, vê onde tu se encaixa, ou passa por um analista corporal, ou por um psicanalista mesmo, para tratar questões aí que de repente tá fazendo essa baguncinha aí no lado emocional, trazendo, misturando com o lado que deveria ser muito mais prático, muito da racionalidade. Vale essa ressalva. Aqui é interessante primeiro você fazer esse processo de anamnese, né? Feito esse processo de anamnese, identificou aí o que grita mais em você. Dependendo do que grita mais em você, você vai ter que refinar essa escuta, você vai ter que refinar essas questões e perceber onde está o erro, né? Na administração do seu romantismo e como esse romantismo, na verdade, pode estar ruindo a possibilidade de uma construção amorosa. Romantizar muito a situação colocar muito, florear muito, criar muitas expectativas emocionais, que às vezes é construído justamente por esse processo de romantização. A romantização é uma influência que a gente tem tanto da literatura, que vem lá de Shakespeare, depois Shakespeare colocando aqui no cinema, nas novelas, todo um processo onde a coisa mais importante está sempre sendo circulada no emocional e na questão do relacionamento amoroso muito floreado, né? Tipo, ou juntos para sempre, ou como Romeu e Julieta, vamos morrer porque não podemos ficar juntos, em vez de negociar essa situação com a própria família. Olha só, não foram práticos. Partiram para a coisa da romantização, para que o amor fosse eterno, e no final não conseguiram vivenciar um amor, porque não conseguiram ali de alguma maneira. Por que não fugiram, né? Deixar sua família atrás, fugir e viver esse amor, mas não, tinha que, além de tudo, chamar atenção para que a morte ficasse marcada para sempre e virou que na verdade é uma história, né?
e que a gente sabe que essa história pode se repetir por N questões, né? Às vezes você tem ali um casal que tem questões, às vezes de depressão, como já coloquei no outro vídeo, e que dependendo se os dois estiverem com o emocional muito bagunçado, podem fazer coisas que não seria legal, né? E a gente sabe que na vida real, nua e crua, que é prática, muito processo de dor vira realmente tragédia. Então, para que as tragédias aí da sua vida, ou que evite tragédias na sua vida, é interessante que você tenha contato com os seus traços, que você realmente saiba, de alguma maneira, o que dói mais em você, o que está ali no seu espelho, no processo de anamnese, demonstrando, né? Quando você faz o processo de anamnese anatômica corporal, você vai ver o que está ali gritante em você. Ah, se eu sou muito mais magrelão, com o corpo parecido com o do Scooby-Doo, eu já sei que eu tenho bastante o cabeção, bastante esquizoidia. E se eu tenho bastante esquizoidia, não gosto muito que as pessoas me toquem, prefiro um contato muito mais virtual, muito mais, vamos colocar assim, às vezes uma relação na internet do que uma relação onde a pessoa vai tocar, onde vai ter aquele contato mais tete a tete e que grita em mim uma imaginação muito grande. Eu já sei que eu tenho um traço mais esquizoide e que contatos terão, para poder fazer sentido nas questões da amorosidade, terão que ser desromantizados, né? Isso tanto para quem está se relacionando com esquizoide, para não ficar meio pirado, né, achando que a pessoa não gosta de ti, porque prefere uma relação, às vezes, online do que uma relação real, e que na relação online vocês se dão super bem, vocês têm ali um papo cabeça muito legal, fazem um sexo virtual muito legal, mas que no campo da realidade tem um conflito muito grande. Aqui tem que se tratar e tem que ter uma escuta refinada, desromantizando realmente uma situação. Que onde, por exemplo, se você é um esquizoide que se relaciona com uma pessoa que tem muita oralidade, essa pessoa que tem muita oralidade tem uma necessidade muito grande de afeto, tem uma necessidade muito grande de contato, de realmente tá ali abraçando, beijando, para a produção das próprias endorfinas, das serotoninas, que faz oxitocina, que faz frente com esse traço. Os traços que têm muito mais oralidade têm uma necessidade intrínseca de contato. Os traços que são mais esquizoide, não. Então aqui, se você romantizar demais, por exemplo, fica pirado, fica pensando merda, fica criando história, fica pensando que a pessoa não gosta, e a pessoa tá ali às vezes criando uma história na imaginação dela, quando você, por exemplo, tem esse contato online, de uma construção de como que vai ser esse próximo encontro online. Talvez aqui vocês tenham que ter um equilíbrio. Justamente se você conhece o outro e você conhece a ti mesmo, você pode aqui tirar o processo de romantização, de piração e de criação de história da sua própria cabeça e partir para o campo da ação. O campo da ação aqui, nesse caso, é o campo, olha, eu sei que eu sou assim, eu sei que o outro é assado, e dentro desse assim assado, criar um equilíbrio. E esse equilíbrio só vem quando você realmente permite calar todas as vozes que te conduzem ali a um processo de romantização. Quando você cala essas vozes que conduzem a esse processo de romantização e parte mais para o campo da praxis, você vai diretamente onde dói em ti e onde dói no outro, só que quando você coloca isso de uma maneira mais racional e não menos, vamos colocar assim, emocional, porque se você tem oralidade ali, você vai ter emocional. Mas se você conseguir, de alguma maneira, transmitir para essa pessoa que tem uma racionalização grande e entrar no mundo dele através da imaginação dele próprio, mostrando o quanto é importante para ele, tudo bem, essa coisa de estar no virtual, mas o quanto é importante para ti também pular desse virtual para o real, para neuroconstrução dessa relação ser mais
equilibrada. E isso não precisa ser dito através de briga, porque assim, o traço mais oral, e se tiver ali uma rigidez, tende a entrar às vezes num processo de competição, às vezes entrar num processo de discussão, entendeu? E na discussão, o esquizoide, por exemplo, vai querer fugir. Ele não vai querer entrar no tete a tete com você, porque ele vai preferir ir para a caverna existencial da vida dele e conseguir pessoas que estão ali querendo vivenciar esse relacionamento mais virtual. Então, para você conseguir aqui negociar com esse traço, primeiro entra no mundo da imaginação, mas através do discurso, e traga um discurso que tem uma certa lógica. Traga um discurso onde você tem argumentos que faz com que esse sujeito reflita filosoficamente a posição que ele está na relação. E, óbvio, quando vocês tiverem um contato corporal, que o seu contato corporal realmente seja aquele contato que vai atender a sexualidade, né? E que ao mesmo tempo, para não ferir o seu, por exemplo, o seu traço, que se tiver muita oralidade, no sentido de que por você não se sentir usada, né? Tipo, eles fazem lá o sexo e coisa e tal e depois não querem nem encostar. Isso não significa que depois do sexo, a pessoa que não quer dormir de conchinha com você, que não quer estar ali no tete a tete, que ela não te ama. E isso, quando você está se relacionando com um traço mais esquizoide, você tem que ter noção. E que inclusive o sexo real, né, aconteceu de uma maneira intensa e coisa e tal, e quanto mais intensa for, mais essa pessoa vai ter de alguma maneira um apreço por esse contato, mesmo que esse apreço seja só por um contato sexual naquele momento que os dois explodiram, e depois ele não quer que fique dando beijinho, beijoca ali, abraçando e dormindo de conchinha. Não é que ele não quer, ele não se sente confortável com isso. Mas isso você também pode ir ganhando com o tempo, né? Conforme você vai percebendo as nuances dessa caverna existencial dele e a permissão que ele dá para isso. Ai, gente, desculpa, aí tem crianças aqui em casa. E quando você vai se permitindo, né, essa passagem de contatos, né, com o lado mais esquizoide dessa pessoa, mas você vai se permitindo também a trabalhar um pouco a questão do desapego. E se te agredir muito, porque você tem muita oralidade, gente, eu sempre falo isso, assim, se a relação com o outro, né, porque o outro é muito diferente de você, mas você tem muito sentimento por essa pessoa tem muito sentimento por você no modo de configuração dele. Só que o modo de configuração dele, às vezes, bate com o seu modo de ser e pensar e agir, justamente porque você tem outros traços. E esses outros traços faz com que você crie vários tipos de noia, às vezes, em relação ao sentimento dessa pessoa, que está, às vezes, totalmente 100% em você. Entendeu? Só que o modus vivendi dele é diferente do seu. E aí vocês entram em conflitos porque às vezes ele não tem aquele oi linda, ou maravilhosa, ou o contrário, bom dia, essas coisas das formalidades, ou tipo não te manda mensagens todas cheias de emojis, né? E você é super fofa, manda um monte de emojis, ou super fofo, e essa pessoa não te devolve na mesma proporção, e tu meio que fica equilibrando os sentimentos que tu tem versus o sentimento que aquela pessoa demonstra. Só que cobrar dessa pessoa uma demonstração que vai se equivaler à sua, nesse caso é romantizar uma situação que não deveria estar sendo romantizada, e sim deveria estar indo para uma questão mais prática de entendimento, e aí é onde você ganha nessa história, porque você deixou de romantizar e foi olhar realmente a pessoa como ela é e como você é, como que você gostaria de receber. E aqui vale o quê? Você avaliar se isso se essa situação, se esse relacionamento vale a pena ou não para aquilo que você espera de expectativa em relação
aos seus próprios sentimentos. Se os seus sentimentos para com essa pessoa for muito maior do que as expectativas que você espera, né, dele, ou se você conseguiu aqui tirar o processo de romantismo, né, e colocar aqui um processo prático, né, que é muito melhor, essa é a dica que eu dou. Se você colocar o processo prático aqui e realmente colocar na balança ali dos sintomas e mesmo das características versus aquilo que você pode esperar dessa pessoa e chegar numa conclusão de que essa pessoa, dentro dos traços dela, tá dando o máximo que ela pode e consegue de demonstração para com você nesse processo de amorosidade, aí você conseguiu desromantizar e conseguiu enxergar a pessoa que ela é a partir dela e não a partir de você, entendeu? A partir de você, você partiu para um processo investigativo de si e para um processo investigativo do outro. E em cima daquele outro pode, aliás, que aquele outro pode te dar, você conseguiu enxergar que ele está no máximo de potencialidade de entrega. Aqui você desromantizou a situação e foi para o lado mais prático. Um outro exemplo, por exemplo, é o traço ao contrário. Você é uma pessoa completamente oral, né? Que tem uma porcentagem muito grande de oralidade e tem outros traços, mas o oral grita em você, então aí vai no oposto. E você tá se relacionando com outro oral também, olha aqui, oral com oral. Só que dentro dos seus sintomas de oralidade, você tá passando por alguma questão de insegurança, sei lá, de realmente você ser uma pessoa que é mais insegura, que tá passando ali, ou inseguro, que tá passando, além de tudo, por um turbilhão, né, de emoções e que você não consegue decodificar, e a outra pessoa que também tá apaixonada, e vocês dois estão muito apaixonados, entendeu? Estão loucamente apaixonados, pirados, né? E qualquer movimento que um faz ou o outro faz, existe uma interpretação entorpecida, entendeu? Não por um processo prático aqui, mas entorpecida por um processo de romantização. Eu mandei uma mensagem para ele hoje de manhã, ele só me respondeu de noite. Mas o cara, por exemplo, um cara que estava trabalhando, sei lá, dirigindo, caminhando, não podia nem olhar no celular. E aí você já ficou pensando um monte de coisa, e aí a pessoa olhou lá que você mandou, você viu que a pessoa só olhou, porque às vezes você põe no modo mensagem lida, e aí a pessoa não te respondeu. Aí, por causa disso, você manda uma mensagem desaforada e vocês dois começam a entrar numa pira, porque os dois são muito oral, entendeu? E vocês estão vivenciando aquela coisa doida da paixão e estão completamente envolvidos no sentimento que um tem pelo outro, e às vezes você vai lá e descambado ou descambada fala uma coisa porque você não foi atendido na hora, e aí você romantizou muito uma situação que não conseguiu ver o lado prático da vida daquela pessoa, ou vice-versa, a pessoa não conseguiu ver o lado prático da sua vida, e interpretou que a falta de você, por exemplo, ou se a pessoa colocou lá no modo celular, lá, mensagem lida, você acha que a pessoa leu, ela às vezes nem viu, ela pôs lá no mensagem lida, e você acha que ela viu e teve o descaso, e aqui, oral com oral, entra na treta totalmente da romantização. E essa romantização, ela vai tomando uma posse do relacionamento de vocês, que vocês acabam se relacionando com a carência que um tem do outro, entendeu? Justamente porque os dois são muito emotivos. E aqui não tem um equilíbrio nem de um outro traço que vai falar assim, olha, vamos sentar aqui e dar uma racionalizada, mesmo assim você pode ter uma oralidade com um masoquismo ainda grande, que vocês ainda ficam aguentando e ficam criando caso para brigar mais um pouquinho, para deixar para amanhã, entendeu? E aí fica naquela ruminação, né, lembrando, olha, ontem eu te mandei uma mensagem e tal, eu vi que você respondeu, o que você tá fazendo? Entendeu? E aí entra na pira, e o outro percebe, ela ficou com ciúminho, né? Que gostoso, né? Então vou dar uma sacaneadinha um pouquinho mais, né? Tipo, não tá fazendo, aí dá uma de misterioso. Aí vocês estão se relacionando com a carência um do outro.
E que um e o outro já se perceberam nessa captura, que quando eu faço sintoma no outro, o outro me devolve, e aí eu fico me sentindo poderoso, porque, ficou com ciúminho, tipo, tá pensando. E aí a pessoa, aí fica um devolvendo pro outro esse joguinho, só que não num processo estratégico, racional, num processo estratégico, pensado, mas sim num processo estratégico reativo, né? Que não seria estratégico nesse caso, seria só uma reatividade de manutenção da carência um no outro, e aí vai se mantendo um relacionamento meio codependente, às vezes por um processo masoquista de dor, porque essa oralidade aqui, ela não tá casada com o lado positivo do oral. Às vezes vocês, justamente por se relacionar por carência, né? Tipo, um se relacionando com o problema da carência do outro, não tá conseguindo ali fazer uma relação de equilíbrio com suas próprias emoções, e essas emoções estariam devolvendo para vocês, se elas estivessem no lugar certo, né? Se vocês estivessem vivenciando a oralidade no seu máximo potencial, porque pessoas muito orais são pessoas muito afetivas, né? São pessoas calientes, são aquelas pessoas que entram uma na alma da outra, mas quando elas estão de boa, essa entrada, ela acaba sendo, na verdade, uma forma de um equilibrar o outro e viver um relacionamento totalmente intenso e gostoso. Mas quando, por exemplo, por algum motivo vocês têm ali algum tipo de dor, algum tipo de romantismo em relação a determinadas coisas que deveriam ser mais práticas, a tendência é vocês se relacionarem com a carência um do outro e cada um vivenciar nessa história que deveria ser mais para a amorosidade, às vezes uma relação mais reativa, né? Eu reajo conforme ela reage. Aí se ela reagiu assim, eu tive um ganho secundáriozinho, percebi ali que deu uma enchida no meu ego, faço mais um movimentozinho assim, entendeu? E aí aqui que deveria ser realmente um relacionamento muito fofo, dois fofos se relacionando numa coisa mais emocional, às vezes entra nesse processo de reatividade, porque tem outros traços também, mas como tem muita oralidade, a tendência não é racionalizar a oralidade. Só se você tiver psicopatia alta, se você tiver outros traços fazendo frente a isso. Mas vamos supor que aqui você tem muita oralidade e muito masoquismo, por exemplo. Vocês vão ter uma tendência a ter um relacionamento muito intenso, mas também intenso até em questões dolorosas que vocês vão aguentando, ao invés de, por exemplo, trabalhar processos até de carência, né? Que pode rolar quando você tem, por exemplo, muita oralidade e muito masoquismo. Às vezes você tem uma carência que não é suprida e que porque você não consegue, às vezes, se posicionar para poder curar ali, sanar alguma coisa, às vezes num processo mesmo de limpeza de chaminé, que às vezes um faria com o outro de um jeito positivo, para lidar com as emoções de uma forma positiva, às vezes acontece de dar uma caca da romantização e para um lado onde às vezes o cara não quer demonstrar que tem um sentimento ali pela pessoa, ou vice-versa, e aí fica naquela coisa guardada, e aí reage numa situação com uma pessoa, coisa que ele deveria, na verdade, estar falando, opa, peraí, ó, tá acontecendo isso aqui, vamos conversar sobre isso? Vamos, já que a gente gosta tanto de conversar que nós somos orais, vamos colocar aqui os pingos nos is, para que realmente a gente se relacione com o nosso afeto no máximo potencial, ao invés da gente ficar se relacionando com partes dos nossos afetos e às vezes se atacando com parte dos outros traços, vamos colocar aqui no caso, por exemplo, de um masoquismo mal trabalhado, e segurando a bronca ao invés de, por exemplo, fazer a limpeza de chaminé e a coisa ir para um lado muito mais positivo. Esse é um exemplo, né? Aí você tem N exemplos, às vezes você é um psicopata ali no traço, né, com bastante potencial ali de troca e coisa e tal, e você está se relacionando com outro, também com um psicopata alto, mas com outros traços, por exemplo, de oralidade e esquizoidia. E o cara também tende a fazer uma escuta das trocas, a fazer uma escuta de sublimar o lado emocional e dar uma viajada na imaginação. E você tá muito mais aqui na psicopatia mais alta, com
com rigidez, você está competindo com essa pessoa porque você tem toda a estrutura de botar coisas para frente e você está aqui tentando dominar o lado da pessoa que tem bastante oralidade, porque você é um líder nato, só que a pessoa também tem. Aí vocês entram em conflitos egóicos nesse caso, entendeu? Porque o ego teu ou da outra pessoa, né? Você pode trocar, que pode ser muito maior em relação a um processo de competição e às vezes a uma tendência para a liderança, que essa tendência para a liderança junto com essa rigidez que vai para a competição toma a cena até sexual e vira um impulso, né, de competição muito maior, que não consegue ver às vezes que aquela pessoa que também tem ali os poder de troca e negociação alto, mas que também tem oralidade, tem uma imaginação fértil, acaba criando um conflito nestes campos, entendeu? A pessoa acaba percebendo que talvez tu não tenha o sentimento que ela esperava, porque você está negociando muito e está competindo. Ao invés de, por exemplo, entender que ela também tem um lado emocional ali que tá chorando, que tá carente às vezes, e que o esquizoide tá fazendo pensar merda, tá fazendo criar historinhas, entendeu? E que tá tentando se isolar, por exemplo, na caverna existencial, para não ter que lidar com esse emocional cagado, que vai ter que ser negociado com alguma troca, que às vezes a pessoa sente muito no emocional, que essa troca, que para você seria uma coisa totalmente prática e totalmente na competição, sem romantização, nenhum problema, mas para outra pessoa, ela pode às vezes, mesmo que ela tenha, por exemplo, uma psicopatia alta, mas ela tem uma oralidade também e uma esquizoidia, ela pode pirar nesses outros dois, que vai fazer com que o lado mais esquizoide e mesmo oral faça ali o papel, por exemplo, de pensamentos que vão para a ordem realmente da pira, da paranoia, que faz o cara ficar persecutório em alguma situação. E essa persecutoriedade vai roubando totalmente a cena da negociação antirromântica pro relacionamento amoroso de vocês. Então aqui são só pequenos exemplos, tá, gente? Eu não quero me estender muito, eu tô tentando fazer vídeos mais curtos, porque eu sei que tem muita gente que acha chato escutar um tempão. Então, aqui a grande questão, assim, inclusive tentando desromantizar aqui um pouco para a coisa ser mais fluir e a coisa ser mais prática. Para você poder conseguir tirar essa coisa que é um peso do romantismo e que às vezes, tudo bem, você tem um equilíbrio, às vezes você ser gente, dar flores, fazer uma serenata de amor, levar num restaurante à luz de velas, ou mesmo fazer um pedido lá em cima do Terraço Itália, em namoro, com uma champanhe, isso não só romantizar. Isso faz parte, né? Vamos colocar assim, tudo bem, até que é romântico, mas isso faz parte, né, de todo o show, inclusive até prático, de manutenção dessa amorosidade. Não é para você deixar de ser uma pessoa legal, fofa, mandar uma mensagem, fazer uma musiquinha, tocar uma serenata para conquistar a pessoa ou para entender. Não é para deixar de fazer essas coisas. Essas coisas são detalhes, são acessórios, entendeu? Romantizar significa o quê? Significa que para você essas coisas são fundamentais. E essas coisas, na verdade, são acessórios que mantêm a chama do relacionamento de vocês. E não a coisa principal, não, eu só vou gostar dele, eu só vou gostar dela se ela me levar toda sexta-feira, ou se ele me levar toda sexta-feira pra ir comer lá no Terraço Itália tocando violino. Isso é um processo de romantização, quando você está esperando muito do outro algo para construir um sentimento, para construir um relacionamento. Aqui, o processo de desromantizar é justamente isso, é não esperar do outro, mas criar situações que são situações práticas para que a coisa aconteça. Fica a dica.